E aí, fera, tudo bem? Ó, a gente vai começar hoje com os princípios da dinâmica. A gente estudou uma parte da cinemática, que é aquela que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas, tá certo? E agora a gente vai estudar a parte da dinâmica, que é aquela que estuda o movimento preocupando-se com suas causas, ou seja, por que o corpo entrou em movimento? Que ação aconteceu para que esse corpo mudasse seu estado? O que aconteceu para que esse corpo ficasse, por exemplo, em equilíbrio? Então a gente vai tentar entender isso aí. Beleza? É um assunto bastante cobrado do Enem. Então, fica ligado. O que nós temos aqui? Dinâmica é a parte da mecânica que estuda o movimento e suas o quê? Como eu falei, e suas causas, as quais produzem ou movimento ou estado de equilíbrio. Tá bom? E a gente tem o primeiro princípio, né, chamado princípio da inércia, conhecido como primeira lei de Newton. Então vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender é que um ponto material isolado ele está em repouso ou em movimento o quê? Uniforme. Se nenhuma força externa agir sobre o corpo, ele pode estar em repouso ou em movimento uniforme. É a tendência do corpo em permanecer nesses dois estados. De forma bem simples, diz assim, se o corpo está parado, ele quer ficar parado. E se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, ele quer permanecer em movimento retilíneo uniforme, sem que haja uma força externa para modificar o seu estado. Beleza? Se está parado, quer ficar o quê? Parado. E se ele está em movimento, quer permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Tá bom? Então não esquece dessa característica da primeira lei de Newton. Então, força é a causa que produz no corpo variação de velocidade e, portanto, a aceleração. A gente vai ver mais adiante que essa força ela só vai modificar a velocidade se ela vencer, por exemplo, tipo, um dos exemplos, o atrito. A não ser o corpo vai permanecer parado. Tá bom? Mas a força é o agente causador da modificação da velocidade. E se tem mudança de velocidade, tem aceleração. Então a gente coloca aqui esse exemplo bem simples, né? A gente está no ônibus, está aqui dois indivíduos aqui no ônibus, tá certo? E o ônibus arranca para frente. Quando ele arranca para frente, o ônibus arranca para frente, a tendência dos corpos é ir para onde? É ir para trás. Por que ir para trás? Porque ele estava parado e queria permanecer o quê? Parado. Só por causa disso, né, devido à inércia, que esse corpo que tende a ser jogado para trás. Então, ele estava parado e queria permanecer parado. Aí o ônibus arranca para frente, o corpo está se deslocando, vai querer se deslocar para trás, porque ele estava naquele estado e queria permanecer naquele estado de repouso. Aí, como aconteceu a força entre o chão, o solado do ônibus e o solado do pé do cara, aplica-se uma força, então muda-se o estado de movimento do cara. Da mesma forma, na letra B, o ônibus estava em movimento e o cara freia. Quando ele freia, os corpos são jogados para onde? São jogados para frente. Mas por que, Bandeira, são jogados para frente? Porque eles estavam em movimento em relação ao referencial, lógico, externo ao ônibus, a gente tem que falar nisso, né? Porque se para estar em movimento eu tenho que olhar qual é o referencial. Então, para um referencial fora do ônibus, quando o ônibus breca, o corpo é deslocado para onde? Para frente. Por quê? Porque eles estavam em movimento retilíneo uniforme e queriam permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Então, a inércia, para vocês terem uma ideia, o cinto de segurança ele é um tecido que tem no automóvel para vencer a inércia. Beleza? Porque se o carro bate, ou seja, o seu corpo vai ser jogado para onde? Para frente, porque estava em movimento. E aí o cinto de segurança prende você ao carro para que você não seja jogado para frente, para não que aconteça algo mais grave com o seu corpo, tá bom? Então não esquece, se está parado, tende a ficar parado. Se estiver em movimento retilíneo uniforme, tende a ficar em movimento retilíneo uniforme. Aqui a gente tem um exemplo claro, vaqueiro, o cavalo vem lá, desembestado, perere, o cavalo, pá, breca.
O vaqueiro, se ele não tiver com aqueles apoios das pernas voltadas para frente, né, ele é jogado lá para frente, porque estava em movimento e queria permanecer em movimento. E aqui tem um caso interessante que você tem um automóvel fazendo uma curva. Observem aqui, ó, o automóvel está fazendo a curva. Então ele vinha em movimento retilíneo uniforme e queria permanecer em movimento retilíneo uniforme. Se você não fizer nenhuma mudança, o carro passa pela tangente, que a gente chama desse jeito. E aí, consequentemente, pode acontecer um acidente. Beleza? Estava em movimento retilíneo uniforme e queria permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Bem? Então ficou claro, né? Se está parado, quer ficar o quê? Parado. Se estiver em movimento, quer ficar em movimento. Vamos lembrar daquele cara quando você está andando na moto, tá o garupeiro, quando o cara da moto arranca muito rápido, que o garupa chega, levanta as pernas, tem que até cai. Por que, bandeira? Estava parado, queria permanecer o quê? Parado. Beleza? Vamos lá. Olha o exemplo do cachorrinho aqui, ó. Tá aqui o cachorrinho, vai puxar o menino que está no carrinho. Na hora que o cachorro arranca, o menino é deslocado. Não é que o menino é deslocado, é que ele quer ficar parado. Ele estava parado e queria permanecer o quê? Parado. Isso é o que nós chamamos de inércia, beleza? Gente, uma coisa aqui que a gente não pode esquecer, tá certo? É falar da massa de um corpo, tá bom? Quando a gente falar da massa de um corpo, cadê? A gente tá falando de massa de um corpo, a gente pode falar de massa inercial ou a massa gravitacional. Quando eu falar massa gravitacional, eu vou estar falando da quantidade de molécula que existe no organismo, tá bom? Tá certo? Então, quando eu falar em massa inercial, eu vou estar falando da tendência do corpo permanecer em seu estado, tá bom? Ou em movimento, retilíneo uniforme ou parado. A massa inercial, quem mede a inércia de um corpo é a massa inercial de um corpo. Quanto maior a massa, não esquece disso. Quanto maior for a massa de um corpo, aqui, quanto maior for a massa de um corpo, maior a sua inércia. Não entendi, bandeira. Vamos lá, bora lá. Você tem um caminhão, não tem nada na carroceria, ele não tem nada lá. Esse caminhão ele liga, o cara passa a primeira, ele sai facilmente, porque tem pouca massa inercial. Quando você coloca toda a carga do caminhão, sei lá, 20 toneladas, o caminhão sente mais dificuldade em sair de seu estado de repouso. Concorda com isso? Por quê? Ele tem essa dificuldade? Porque tem uma maior massa inercial. Beleza? Então, devido a essa maior massa inercial, ele vai precisar de uma força muito maior para poder vencer para poder modificar o seu estado que estava em repouso. Tudo bem? Espero que você tenha entendido isso. Antigamente, por exemplo, vamos falar de futebol, educação física. Por que o cara, quando magrinho, ele consegue driblar mais? Porque ele tem uma massa inercial menor. Então ele vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita com muita rapidez. Por quê? Porque com a pequena força ele consegue mudar seu estado de movimento. Já um zagueiro grandão, fortão, 110 quilos lá, ele que é mais lento, entre aspas. Mas por que mais lento? Porque ele precisa de uma força muito maior para tirar a sua massa inercial do repouso e colocar em movimento. Espero que você não esqueça disso. Vamos ver a questão. A questão diz assim, ó: um objeto encontra-se em repouso num plano horizontal perfeitamente o que? Liso. Ou seja, não tem atrito. No instante T0, uma força horizontal de módulo constante é aplicada ao objeto. Então, vamos desenhar mais ou menos aqui. Está aqui o cara, está aqui o corpo. Opa, deixa eu mudar a corzinha para amarela, tá bom? Vamos lá. Está aqui a superfície, está aqui o corpo, beleza? E a superfície é lisa. Num certo instante é aplicada uma força F, né, horizontal de modo constante. O objeto ele é acelerado, então ele ganha aceleração. E no instante posterior
né, T. Quando a velocidade do objeto é v, a força ela é retirada, ou seja, ela deixa de existir. É tipo, tá parado, eu começo a empurrar, empurro até um certo instante e paro. Não esqueça, o chão é liso, não tem atrito. Após a força é retirada, após o instante t, o objeto ele vai parar imediatamente. Aí o cara diz, vai parar. Aí eu pergunto, como? Porque tá com chão, mas é liso, não tem atrito. Então, se não tem atrito, não vai ter uma força externa. A letra A eu elimino. Na letra B ele diz, adquire movimento acelerado. Eu pergunto, será se vai aparecer mais uma força aqui para acelerar ainda mais? Fala nisso aí? Não. Então, ele não vai adquirir movimento acelerado. Ele prossegue o movimento retilíneo uniforme com velocidade v. E qual das afirmações acima é correta? Letra C. Espera aí, bandeira. Vamos lá? Se não tem atrito, não vai ter força externa. Se não tem força externa, vamos lá. Como era que o corpo estava? Parado. Aí chegou uma força. O cara empurrou até um certo instante. Depois disso, ele deixou de aplicar força. Beleza. O que é que vai fazer o cara parar? Tem atrito? Não. Tem alguma força que vai contra? Também não. Então, ele vai continuar a se movimentar de forma infinita. Por quê? Porque não tem o quê? Força externa agindo sobre ele. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui um experimento de forma bem simples. Eu não me lembro, acho que foi Galileu. Olha só. O que foi que Galileu fez? Galileu pegou um corpo, uma rampa de uma altura h e soltou um objeto. Essa rampa aqui lisa, ele passou óleo. Quando ele soltou esse corpo, o objeto atingiu, por incrível que pareça, a mesma altura do outro lado. Estava em movimento, queria permanecer em movimento. Aí Galileu disse, beleza, eu vou alongar mais ainda a rampa. Ele solta o objeto de outra altura, da mesma altura. E lá vem a bolinha. A bolinha foi o quê? Atingiu na mesma altura. Lembrando que não tem atrito. Aí Galileu disse, já sei. Eu vou botar para ir para o botei para ir para o infinito. Beleza? Deixa eu fazer o símbolo. E aí? Na hora que ele soltou a bolinha lá, a bolinha vai atrás de atingir aquela altura. Ou seja, ela vai... Isso foi a primeira ideia, uma das primeiras ideias que teve de inércia. Então, ela continua a se movimentar até alcançar essa altura que nunca vai chegar. Beleza? Então, se está em movimento, tende a ficar em movimento. Tá certo? Então, vamos lá. Então, letra D. Olha essa. Enuncia a lei física a qual o herói da tirinha se refere. Aí ele tem... Odeio aprender física no ônibus. Principalmente inércia. Então vamos lá, para a gente não esquecer. Inércia é a tendência dos corpos em permanecer em seu estado. Se estar em repouso, tende a ficar em repouso. E se estiver em movimento retilíneo uniforme, tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme sem que haja uma força externa sobre ele. Porque ele só vai sair do repouso se tiver uma força externa. Ele só vai sair do movimento retilíneo uniforme se tiver uma força externa. Beleza? Nós vimos a primeira lei de Newton. Não esqueça de fazer essa anotação da primeira lei de Newton, que é muito importante. Um beijo, fica com Deus. Estuda que a vaga é sua.